Olá, amigos! É com muito amor, com muita gratidão, né, à espiritualidade amiga, a todos vocês. Eu retorno hoje novamente para compartilhar com vocês essa pequena live, para que tenhamos cada vez mais consciência. O canal é Consciência e Espiritualidade, independente da religião, o credo que você pratique, é importante que nós tenhamos consciência do que somos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Eu me lembro do Gasparetto que, quando ele via as pessoas assim com problemas, de fácil até solução, ele falava: "O que está fazendo aí, minha querida? Aí dentro desse corpo, quer dizer, seu espírito." Então, a consciência é nós nos portarmos para o agora, quem eu sou, o que eu estou fazendo, para me melhorar, para entrar nessa vida e sair para uma espiritualidade, voltarmos para nossa pátria espiritual, que é a nossa pátria verdadeira, para que nós tenhamos galgado alguns degraus. Então, hoje eu trouxe um tema, gente, eu até programei 4 partes para ele. O tema é a paciência. Gente do céu, a paciência, ela é uma questão muito pouco desenvolvida, cada vez mais, né? Às vezes eu estava fazendo umas aulinhas mais longas, as pessoas dizem: "Júlia, ninguém tem paciência de ficar 30 minutos, 40 minutos. Pode fazer uma coisinha mais leve para a gente ir vendo na medida do possível." Então, é verdade mesmo, gente. A paciência, ela anda escassa. E eu dividi essas lives em 4 temas. Primeiro, o diagnóstico do nosso grau de paciência. O segundo, os aspectos religiosos que nos reportam a paciência. Os aspectos filosóficos, trazendo um pouquinho de cultura para o nosso canal. E os aspectos psicológicos. Sempre lembrando que, quando nós não estamos com paciência, as pessoas nos dizem: "Olha, as coisas vão ficar bem, tudo que precisamos é de um pouquinho de paciência." Então, é muito importante que nós tenhamos esta questão e prestemos atenção. Os temas que eu trago, gente, a maioria deles é para a gente prestar atenção, para a gente perceber. Lembra dos 3 verbos? Perceber, aceitar e reagir. Eu percebo que eu estou sem paciência, eu aceito, vai, que eu estou sem paciência. Então, eu vou reagir para adquirir essa paciência que eu preciso para tocar a minha vida de uma forma mais leve e feliz. Então, hoje nós vamos falar a primeira parte desta nossa live, que chama-se Paciência Parte 1, e que vão ser os aspectos para diagnosticarmos a paciência. O amor é proporcional à paciência. Quanto mais você tem, mais você ama. E é verdade. Imagina o nosso Mestre Jesus se não tivesse paciência conosco, gente. Então, tentemos nos reportar a essa analogia: grau de paciência, grau de amorosidade. A falta de paciência, ela nos faz sofrer porque ela gera inúmeras coisas para nós, para nossa vida, que nós nem percebemos. E como está a sua paciência, gente? Vamos nos olhar para dentro. Como é que está a minha paciência? Eu estou empurrando o relógio, eu estou olhando no relógio. Então, ultimamente eu estava comentando com algumas pessoas, eu às vezes tento tirar da minha vida, na medida do possível, coisas que me excitem muito, que me tirem do meu lado zen, porque o lado zen, a nossa parte calma, ela gera paciência. E se você ficar muito excitado, você acaba ficando sem paciência. O que é então a paciência, né? Eu sempre trago para vocês a menininha meditando, muito linda, dizendo assim: a paciência é uma virtude que ela se manifesta na nossa capacidade de suportar dificuldades, suportar atrasos, frustrações e situações adversas. Então, ela é uma virtude que faz com que nós suportemos tudo isto com o quê? Com calma e tolerância. Os caminhos da paciência, eles passam, sem dúvida nenhuma, pela tolerância, pela perseverança, pela resiliência e pela compreensão. Olha quanta coisa a gente desenvolve em nosso caráter, nossa alma, quando desenvolvemos a paciência. E o que coloquei uma paciênciazinha assim, até em outro idioma, que eu encontrei, mas dizendo que é importante a gente ter paciência conosco mesmo, né?
que é muito importante. Às vezes você quer resolver as coisas muito rápido, mas você ainda não digeriu aquilo. Então, às vezes você precisa um pouquinho de paciência, às vezes para entender que você precisa perdoar aquela questão, que você, para que correr? Aquela música do Almir Sater e do Renato Teixeira, ando devagar porque eu já tive pressa. E leve esse sorriso porque eu já chorei demais. É importante a gente lembrar-se, tem coisas que a gente precisa correr, mas tem coisas que a gente pode esperar um pouquinho para ter paciência. Então, a tolerância, ela envolve tolerar erros, tolerar falhas e imperfeições em si e, como eu acabei de dizer, imperfeições nos outros. Às vezes, se você observar-se, você vai ver que às vezes você está exigindo do outro aquilo que você não tem. Então, seja tolerante com você, seja tolerante com as pessoas, para que o desenvolvimento aconteça. A perseverança, gente, a perseverança é aquela coisa maravilhosa de você persistir em alcançar um objetivo. É ter foco, mesmo diante de obstáculos e contratempos. Persistir é não procrastinar. A resiliência. A gente desenvolve a resiliência quando caminha com a paciência. E o que é a resiliência? É uma capacidade de se recuperar de situações difíceis e continuar em frente, sem deixar se abater. Então, toda resiliência, ela leva a gente a uma evolução espiritual muito, muito importante. Aprendizado imenso. E a compreensão. A compreensão é a capacidade de compreender as limitações e dificuldade dos outros, demonstrando então empatia e compaixão. A paciência, ela passa pelo desenvolvimento da compreensão, porque é a compreensão que nos faz entender os problemas das pessoas e as dificuldades das pessoas. E muitas vezes é importante eu coloquei esse lembrete aqui, que foi uma frase de Jung, que diz que tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos, gente. Então, se tem alguma coisa que você não entende no outro, que você critica ou você se irrita, pode ser algo que você precise desenvolver em si, algo que você tem, mas você não gosta, e você tem. Então, vamos compreender-nos, entendendo as pessoas, sobretudo aquelas questões que nos irritam. Mas por que, gente, devemos exercitar a prática da paciência? O que a impaciência faz conosco? A impaciência, ela vai fazer com que desenvolvamos erros comportamentais, comportamento muito inadequado e problemas emocionais. Então é fácil a gente imaginar. Tudo se acelera. Você fica meio pilhado, como diz a gíria, né? Gerando uma descarga adrenérgica muito importante. Então, erros comportamentais e problemas emocionais importantes. Que erros comportamentais seriam esses? Por exemplo, uma necessidade de gratificação imediata. Você quer que bonifiquem ali na hora por aquilo que você precisa, às vezes, esperar. A interrupção frequente de tarefas. Eu quero fazer coisas, mas eu não tenho paciência. Eu fico interrompendo. Eu começo um exercício, uma academia e eu paro. Eu começo um curso de informática, mas eu paro. Um curso de idiomas, eu paro. Uma dificuldade de concluir tarefas. E aí também, gente, a procrastinação. A gente, sendo impaciente, você não consegue concluir tarefas. Lembra da nossa aula meio longuinha lá de procrastinação? Quantos problemas a procrastinação nos causa? Até a síndrome do pânico. Então, devemos prestarmos atenção nessa questão. Erros comportamentais também, gente. Então, por exemplo, ações compulsivas, dificuldade em lidar com as frustrações, inquietação, até dificuldade para dormir, porque você está impaciente, você não consegue, às vezes, por exemplo, fazer uma prece, fazer uma oração, acalmar. Às vezes você está impaciente, você vai lá, você liga uma série, acaba não assistindo a série, ou já quer ver o final, você começa um livro, você não consegue concluir, e você não desacelera, e aí a dificuldade para dormir acontece. E também a falta de paciência, ela gera problemas emocionais
emocionais, gente. Claro que vai ser uma pessoa ansiosa, uma pessoa que desenvolva um estresse. Como eu falei, o próprio organismo, ele fica acelerado demais, gente. Então, o que é o estresse? O estresse, quando você está sob estresse, você muda a sua via cerebral de condução das mensagens cerebrais, você muda as suas conexões, as suas sinapses. Qualquer dia eu vou trazer uma aulinha para vocês que eu fiz uma vez, a construção cerebral mediante a situação de estresse. Então você começa a desenvolver outras vias que levam à formação de corticoide, né, de cortisol muito grande, e você vai ficando acelerado. A questão de você leva, a falta de paciência faz com que você desenvolva a raiva. Por que aquilo não anda? Por que está andando daquele jeito? A gente está vendo aqui essa moça, por exemplo, num guichê, nervosa, gesticulando, impaciente com alguma questão. A intolerância à frustração, a falta de paciência faz com que você seja intolerante. Você não aceita a frustração, você fica revoltado, se sente injustiçado e às vezes até com baixa autoestima. E uma coisa, gente, importantíssima, que eu cada vez mais eu tenho prestado atenção na minha vida, é a dificuldade para ouvir. Às vezes a gente está até em reunião de família, você vai contar um caos, né? Alguém te interrompe e já pega a carona e vai fazendo. Às vezes eu falo, gente, posso terminar? Posso terminar? É engraçado, vale a pena. No finalzinho vocês vão dar uma risada, mas vamos respeitar cada um. Então é hora de falar. A pessoa muito impaciente, ela não sabe ouvir. Então é muito importante. Às vezes até aquele aluno, o professor mal acabou de perguntar, de explanar, ele vai começar a perguntar outras coisas. O professor fala: calma, eu não cheguei lá ainda. É o meu próximo slide, tá? Então vamos prestar atenção em nossa falta de paciência. Então eu trouxe aqui para vocês uns floraizinhos para nós trabalharmos a paciência. Então, como sempre, eu gosto de trabalhar com as 3 linhas, né? Lembrando que o floral é um tratamento coadjuvante para que recebamos aquela consciência através daquela energia, daquela planta, para que nos facilite a nossa compreensão acerca de uma certa questão. Então, como sempre, lembrando, é importante o perceber, aceitar e reagir para que nós tenhamos um diagnóstico. Então, eu estou impaciente? Tá, então posso procurar uma psicoterapia, procurar um tratamento médico, às vezes usar até um medicamento, né? Que um psiquiatra venha a prescrever, que é muito importante, porque é como eu falei, às vezes a pessoa está tão impaciente que ela começa a acessar outras vias, outras sinapses e precisa de um medicamento para regular essa questão. Então, não é para ter vergonha, o importante é a gente sair mais paciente e consciente no final desta pequena palestra. Então, os florais de Bach, temos o Impatience e o Cherry Plum. No floral de Minas, o Serenium, Tranquilos e Calming, o nome sugere, né? E os florais de Saint-Germain, o Patience. Então, gente, essas são as essências para que nós possamos trabalhar essas nossas questões. E é importante sempre entender, gente, que tudo tem o seu tempo, que tudo vem a seu tempo necessário para o amadurecimento, para crescer, para brotar e florescer. E aceitar o ciclo da vida, aprender com a natureza. E muito espera. E muitas vezes a gente lembra da planta. Se você recolhe, por exemplo, uma fruta verde por impaciência, ela não tem um gosto saudável, ela não vai te oferecer o valor nutritivo saudável. Então, importante esperarmos, né, gente? Respeitar o fluxo de tempo, observar o tempo passar, esperar o tempo certo para plantar, colher, seguir, agir e aprender, pois a paciência é sempre o intervalo entre a semente e a flor. Muito obrigada, seja paciente e resiliente, pois algum dia essa dor lhe será muito útil. Tá, gente? Então, terminando aqui com vocês essa pequena live, lembrando só, como eu falei, é só uma questão, uma pinceladinha, para que nós fiquemos atentos a essa nossa falta de paciência, porque o que acontece, gente, só abrindo um pequeno parênteses antes de terminarmos, como o mundo anda impaciente, muitas vezes nós também
reagimos a essa impaciência sendo impacientes. Então, procuremos, gente, procuremos ser pacientes, procuremos observar esse mundo impaciente e muitas vezes lançarmos sementes de paciência onde quer que estiver. Muito obrigada, sejam pacientes, estejam sempre bem, no amor, na luz e na alegria. Muito obrigada, namastê, gratidão.